Shalom, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em Jerusalém, como vocês bem sabem, eu, Avraham Shaul, e a minha esposa Sara Letícia. Shalom, pessoal. Tudo bem? Queridos, eu estou aqui na região da Cidade Velha com Machlaot e nós estamos aqui diante da Torre de Davi. E esse lugar popularmente é chamado de Torre de Davi. O turismo evangélico chama esse lugar de Torre de Davi. Diz a história que essa região era onde ficava a Cidade Velha, o reino de Davi. Era a Cidade Velha, na verdade são ruínas da Cidade Velha, dentro da Cidade Velha de Jerusalém. E dizem que era o reino, né? Era a cidade que Davi reinava, certo? No seu reino. Isso dizem a maioria dos guias turísticos, dos religiosos. Porém a história conta algo bem diferente. Na verdade, irmãos, Davi nunca construiu essa torre. Ela foi apelidada assim porque encontraram ruínas do antigo reino de Davi. Porém, esta torre não foi construída pelo rei Davi. Se você fazer uma breve pesquisa, né, sobre a Torre de Davi, certo? Que fica próximo ao Portão de Jaffa, na Cidade Velha, né? Essa torre, na verdade, ela foi construída nas épocas dos impérios Mameluco e Otomano, né? E essa torre, na verdade, é o resultado de diversas fortificações, né? Diversas reformas, desde os períodos dos Amoneus, do período herodiano, bizantino e depois o muçulmano, né? Então, o turismo diz: não, essa é a Torre de Davi, né? O governo de Israel fala: não, essa é a Torre de Davi. Mas na verdade, pela história, a primeira torre desse lugar foi construída muitos e muitos anos após o fim do reino de Davi. Queridos, por que eu estou começando esse vídeo com essa explicação? Porque isso expressa o que Israel e Jerusalém são nos dias de hoje. Uma terra de aparências. Amados, nós estamos aqui, recebemos uma incumbência de Cristo, uma vara para medir a casa de Deus. Casa de Deus era como era tratada Jerusalém no tempo de Davi. Mas infelizmente, esta casa de Deus, a amada do Eterno, foi deturpada, se prostituiu com costumes e tradições da Babilônia. E isso se concluiu com a rejeição ao Mashiach verdadeiro, Yeshua, e a criação do Talmud. Hoje se dá mais valor a ensinamentos rabínicos, a escritos rabínicos, do que propriamente da Torá. Israel, Jerusalém,
é uma nação que foi fundada sob a permissão de Deus, para que através deste evento, as profecias viessem a ser cumpridas, a agenda profética escatológica viesse a ser cumprida. Mas é uma nação que foi criada, que foi fundada, o Estado moderno de Israel, assim como toda a reforma de Jerusalém, tudo de forma artificial. O Estado moderno de Israel é um país artificial, criado sob uma carta, a Carta de Balfour, onde Rothschild, o Illuminati satanista Rothschild, solicita a coroa britânica, que na época administrava essa região, a fundar um Estado sionista. Hoje Israel existe sob a permissão do Senhor, porque para que Yeshua realmente, para que as profecias, as palavras proféticas se cumprissem, para que Yeshua viesse resgatar os seus e estabelecer o seu reino. Mas quando Yeshua vier estabelecer o seu reino, meu irmão, isso aqui não vai ter nada. Não vai sobrar nada no tempo de tribulação. Muitas coisas aqui serão destruídas. O livro do Apocalipse diz isso. Amados, a Israel de hoje, ela é um amontoado de coisas unidos de forma artificial, de forma forçada. Eu não estou indo contra o povo ou contra a própria nação em si, mas aqui eu estou revelando, estou mostrando a verdade e a realidade, que quase ninguém da igreja evangélica ou da indústria de turismo lhe fala, lhe revela. Praticamente ninguém está falando sobre isso. Praticamente ninguém está falando a verdade. O povo de Israel precisa de Cristo. Precisa de Yeshua. E nós, igreja, temos que ser luz para o povo judeu. Temos que ser luz. Temos que falar. Temos que mostrar Yeshua para o povo judeu. Mas, queridos, Israel e o seu povo sem Yeshua, nada feito. Se não houver Yeshua, nada feito. Se esse povo não se converter ao verdadeiro Mashiach Yeshua, nada feito. Sem Yeshua, Israel é como essa torre. Parece que é, mas não é. Tem todos os adornos, todas as vestimentas, tem as pedras bonitas, as ruínas, as muralhas, mas a maioria disso é artificial. A maioria de tudo isso foi construída por outros povos, por outros impérios. Até essa cidade velha, que hoje se chama Jerusalém, grande parte dela foi construída por povos de outras culturas. Eu não estou falando que a Jerusalém tem que pertencer a um ou ao outro.
Essa Jerusalém atual, meu querido, meus irmãos, ela vai sofrer uma queda. Ela vai cair. Porque essa Jerusalém se tornou uma salada de culturas, de religiões, de crenças, de deuses. E por causa desse adultério, por causa dessa prostituição espiritual, o livro do Apocalipse já nos revela o seu fim. Para a prostituta Babilônia. Em breve nós veremos um templo levantado, um templo semelhante ao templo de Salomão, onde as atividades, ofício levítico voltará. Os sacerdotes voltarão a oferecer sacrifícios, porque não creem em Yeshua. Porque não creem que Yeshua é o Mashiach, não creem que Yeshua é o Cordeiro perfeito, é o sacrifício perfeito, não creem que Yeshua verdadeiramente é o tabernáculo, é o templo. Então, sob a batuta de um falso Mashiach, eles estabelecerão um templo, mas o livro do Apocalipse diz que tudo isso vai parar por causa da sua queda, por causa da queda de Jerusalém, da queda da prostituta Babilônia. Não se ouvirá mais som de arpistas, nem de flautistas, nem de trombeteiros. Tudo que pertence ao ofício levítico vai parar. Por quê? Porque essa Jerusalém de hoje é um ajuntado de aparências, de cenários, é um ajuntado de falsidade. Até uma torre que se diz Torre de Davi, na verdade, Davi nunca construiu essa torre. Assim é Israel, assim é Jerusalém. Veja essas pedras aqui, esse acabamento. Toda Jerusalém é obrigada a colocar esse revestimento para aparentar ser, né, uma cidade velha, uma cidade religiosa, para aparentar ser semelhante às ruínas da cidade velha. E assim é Jerusalém, assim é Israel. É um lugar de aparências, é um lugar onde eles possuem tudo: os trajes, os dias, as festas, os dias especiais, dias santos, as festas. Possuem suas sinagogas, suas torás, suas orações. Mas a verdade está ausente do seu meio. Porque a única verdade é Yeshua. Yeshua é a única verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Yeshua hu haderech ha'emet v'ha'chaim. Ele é o templo. Ele é o tabernáculo que nos leva até a presença de Deus. Ele é a porta da verdade que nos leva ao átrio. Ele é a porta do caminho que nos leva ao lugar santo. Ele é a porta da vida que leva ao Santo dos Santos. E Ele mesmo se fez Cordeiro perfeito para morrer em nosso lugar. Isso os judeus precisam saber. Senão,
até o grande dia do Senhor, eles viverão só de aparências. Parques temáticos religiosos. Dinheiro, muito dinheiro. Shekel e mais shekel, dólar e mais dólar. E os evangélicos nécios gastando dinheiro, gastando tudo aquilo que tem, apenas para sustentar esta indústria turística. É só o começo, meus irmãos. É só o começo. Vamos medir Jerusalém e mostrá-la quem ela é espiritualmente. A antiga casa de Deus. Existem os remanescentes que ainda precisam se converter. Existem. Deus tem compaixão. Deus tem misericórdia. Por isso nós estamos aqui anunciando. Por isso nós estamos aqui pregando. Assim como tantos outros. Deus está selando seus profetas para anunciar, para pregar a verdade, para pregar arrependimento. Queridos, que você seja Israel de Deus. Não viva de aparência. Não viva de mentira. Não queira viver apenas para vender uma aparência, uma falsa religião. Viva a verdade. Viva Yeshua. Seja canal da glória de Deus. Anuncie a verdade. Não importa o quanto você vai sofrer. Não importa o quanto você vai ser perseguido, ser criticado. Obedeça ao Senhor. E seja a luz por onde você passar. A luz que Israel, que Jerusalém rejeitou. Seja a luz. Porque você hoje é Israel de Deus. Não são pedras, não são aparências. Não é carne nem sangue. A Israel de Deus é todo aquele que confessa que Yeshua é o Mashiach. E todo aquele que vive isso, obedece isso. E todo aquele que o busca em espírito e em verdade. Que Deus os abençoe. Direto aqui de Jerusalém, da Jerusalém carnal. Né, minha esposa? Isso é verdade. Para vocês aí no Brasil e no mundo. Shalom, shalom, lehitraot. Até a próxima, pessoal. Amém. Shema! Estou! Israel! Lahazur b'tshuva Israel! Lahazur b'tshuva Yerushalayim! Yeshua! O Hamashiach HaMitznabeh! Mishpah Elohim Ba! Yavesh! Lo! Yahet! Yeshem! Shamayis Goyim! Zenig Zao! Zenig Zao! Yavesh! Mishpah Elohim Ba! Shema Israel, Southern and Egypt. Pay attention, everybody. He's the Lamb of the God. He's the light. He's the bread of life. He's the way and truth. Repent, Israel. There is a little time for you. There will be drought in this place, in this city. It won't rain. Repent. There is a little time for you, everybody. His name is Yeshua, the prophesied Messiah. The only Messiah. His name is Yeshua. You know him by Jesus.
is Yeshua, no Yeshu, Yeshua. Because the judgment of Adonai, of Yahweh, comes in this place.